1 Samuel, no capítulo 30, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6. 1 Samuel 30, de 1 a 6. É um episódio que aconteceu com a vida de Davi. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eu quero destacar o versículo 4, tá? Mais uma vez. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, que foram mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, porque os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados, por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Porém Davi reanimou-se no Senhor, o seu Deus. Se você pegar o dicionário e ver o significado de patrimônio, você vai encontrar essa definição, de uma forma muito simples. É o conjunto de bens que pertencem a uma pessoa. Os bens que pertencem a alguém. Então, quando nós falamos de patrimônio, vem na sua mente o carro, a casa, os patrimônios de bens duráveis, aqueles que você usa no dia a dia, enfim, aquilo que você tem, aquilo que pertence a você. E uma coisa que eu quero destacar é que tem o princípio do valor. Aquilo que eu tenho, para mim, tem valor. O carro que eu tenho é aquele que eu posso pagar, então ele tem valor. A casa que eu tenho, ela não pode ser muito chique, mas ela é minha, então ela tem valor. Ela tem valor porque é meu. Então há um princípio do valor. Este é o princípio da honra. Isso é muito importante a entender. Então o que eu quero destacar? Justamente colocar que a família é o nosso maior patrimônio. A família é aquilo que nós temos de mais valor. E da mesma forma como os nossos bens, nós cuidamos, lutamos para ter e lutamos para manter, lutamos para melhorar. A ideia da família é a mesma coisa. É a minha família, é o meu maior patrimônio. É o que eu quero manter, é o que eu quero ter, é o que eu quero melhorar. Essa é a ideia da honra. A semana que vem, quando nós falarmos sobre o Dia das Mães, nós encontramos um versículo na Bíblia tremendo, que é o 5º mandamento, quando diz: honre o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e te prolongue os dias sobre a terra. As pessoas pensam que honrar é só obedecer, e não é. Sabe o que é honrar? Dar valor, valorizar. Eu honro meu pai, ou seja, eu dou valor para ele, porque ele é o meu pai. Eu honro a minha mãe, eu dou valor a ela, porque a minha mãe é meu. Então não é simplesmente obediência. Obediência é uma parte da honra, mas é a questão de você dar valor. A questão dos filhos serem honrados pelos pais, a questão da esposa ser honrada pelo marido, o marido ser honrado pela esposa, é o princípio da honra, do valor. Eu dou valor naquilo que eu tenho. É o meu maior patrimônio, então guarda isso no teu coração. A tua família é o teu maior patrimônio, é aquilo que você tem de mais valor. Agora a pergunta é: e quando nós nos vemos atacados, como nós temos sido? Nunca na história a família foi tão atacada, de forma subjetiva, subliminar, de forma objetiva, escancarada, a família tem sido atacada.
Satanás tem entrado nas casas, tem destruído famílias, tem entrado através da televisão, tem entrado através da internet, tem entrado através de corações não curados, de pessoas doentes emocionalmente falando, tem entrado através da libertinagem. As famílias nunca foram tão atacadas. Agora, qual que é a minha reação quando eu vejo isso? O meu patrimônio, o meu maior patrimônio tem sido atacado. Qual que é a minha reação? Será que eu vou ficar apático, inerte, deixar a coisa acontecer, perceber que a minha família não está bem, perceber que o meu casamento não está bem, perceber que a minha vida não está bem, que as minhas finanças não estão bem, e eu simplesmente vou continuar deixando a coisa acontecer? A Deus dará? Esse texto fala muito comigo, porque os amalequitas, desde a época do Êxodo, se levantaram como inimigos do povo de Deus. Atacaram Israel lá no deserto quando eles saíram do Egito. Eles odiavam Israel, se levantaram como inimigos de Deus. Esses amalequitas, um povo extremamente odioso, eles se levantaram contra Davi, que seria o futuro rei de Israel. E onde que os amalequitas atacaram Davi? Na família. É interessante que eles vieram contra Ziclag, que seria uma cidade de refúgio de Davi, onde ele estava lá com seus 600 homens de guerra, e todos os homens, inclusive Davi, tinham as suas mulheres, os seus filhos, os idosos, a família, os seus bens. E os amalequitas vieram e atacaram os filhos, as filhas, as mulheres, os bens. E aconteceu aqui um fato dramático. Por quê? Porque eles atacaram 5 áreas vitais da vida de uma pessoa. E eu quero colocar para você que são as mesmas áreas que o diabo tem atacado a tua vida hoje. São as mesmas áreas. 5 áreas vitais. A área financeira. Levaram os bens de Davi. Levaram tudo que Davi tinha. Nada oprime mais uma família do que a dificuldade financeira. Nada oprime mais um homem, uma mulher, do que perceber que não está conseguindo ou não estão conseguindo suprir as necessidades da sua casa. A área financeira. Atacaram a saúde. Por quê? O texto que se refere a Davi, quando ele viu o que estava acontecendo, diz a Bíblia que ele estava profundamente angustiado junto com seus homens. Ou seja, imagina você chegar na sua casa e encontrar tudo queimado, tudo saqueado, a sua família sendo levada, e você nem sabe o que aconteceu com eles. Você nem sabe se eles estão vivos. Então aqui nós começamos a perceber o lado emocional. A depressão é a antessala de muitas doenças. É a sala de espera. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% das doenças tratadas hoje nos hospitais são de fundo psicossomático. Ou seja, doenças emocionais que afetaram o físico. Tem muitas pessoas doentes com problema de estômago, nervos, problemas de coração, problemas de câncer, por causa de dores emocionais. Depressão, estresse, angústia, ansiedade. Isso é uma coisa tão séria, que nós percebemos que a coisa está piorando a cada dia. Pessoas que vivem sem paz, sem dormir, a inquietação da alma. Isso é uma porta aberta para doenças, e para doenças sérias. Outra área, o casamento. Levaram as mulheres de Davi, levaram as mulheres dos soldados de Davi. Nunca teve tanto divórcios como nós temos tido nesses dias. Eu estou assustado. Muitos casamentos que a gente percebe juras de amores eternos, feito no altar, depois de 2 anos, estamos nos divorciando. Como que está difícil manter um casamento? Como que é difícil manter um relacionamento saudável? E eu não estou dizendo dos divórcios emocionais.
que são aqueles onde já teve um rompimento de muito tempo, mas ainda continuam na mesma casa. Não tem mais sexo, não tem mais diálogo, não tem mais respeito, mas por conveniência, continuamos na mesma casa, mas já não tem mais casamento. Então, fora o divórcio, que é um rompimento legal, existe também o divórcio emocional. Como que Satanás tem atacado as famílias? É uma área vital. Tem atacado também os filhos. A ideia de Satanás não é simplesmente o casal, mas é a geração. Porque uma geração mais fraca vai produzir uma geração mais fraca, uma geração mais fraca. Então, automaticamente, quando ele atinge um casamento, ele atinge os filhos, a descendência. E nós percebemos que os amalequitas levaram os filhos de Davi e de seus soldados. Pessoas hoje que não sabem onde os filhos estão, não sabem o que vem na internet, a vida imoral, drogas, álcool, não sabem, estão hiper preocupadas. Muitos jovens, muitos deixam a igreja quando entram na faculdade. Pouquíssimos se formam na faculdade e continuam fiéis ao seu Deus. Presos às glórias deste mundo, mas alheios ao eterno. E outra área vital também, que o diabo tem atacado muito, são as amizades. É interessante que aqueles 600 homens leais a Davi se levantaram contra ele. Queriam apedrejá-lo. Por quê? Porque Davi estava lutando uma guerra que não era nem dele. Eles ficaram extremamente decepcionados com aquilo, e eles falaram: aconteceu tudo isso por culpa tua. Ou seja, uma coisa que Satanás tem usado muito hoje, é uma coisa chamada deslealdade. Os relacionamentos são descartáveis. As pessoas hoje não têm mais lealdade com amizades, não tem. Simplesmente com o tempo, não é aquilo que eu queria, não gostei do que você fez, nem conversar, conversa, para tentar reatar, ou tentar dar um novo rumo, mas simplesmente, descartam, como se fosse algo totalmente banal. Então, uma coisa que eu preciso entender, que a minha vida tem essas 5 áreas vitais, e eu tenho que entender que isso é o meu maior patrimônio. Eu preciso entender que a minha vida financeira é muito importante. Eu preciso entender que não vou conseguir fazer nada se eu não tiver saúde. Então eu tenho que me manter bem. Eu tenho que entender que o meu casamento, os meus filhos, o meu lar, os meus pais, são as pessoas mais importantes da minha vida. É o meu maior patrimônio. Eu tenho que entender que os amigos que eu tenho são pessoas muito importantes para mim. Mas Satanás está aí, tentando roubar de você aquilo que você tem de valor, tirar de você a alegria de viver. É por isso que eu quero convidar você, para nesses próximos meses, você pensar como você tem visto a tua família. De que maneira você tem visto a tua família? O princípio da honra. Como você realmente tem dado valor à tua família? Como você tem dado valor à tua saúde? Como você tem dado valor às tuas finanças, às tuas amizades? E defender. A família é o meu maior patrimônio. Primeira coisa que eu queria destacar é como que o inimigo ataca. Com ímpeto e com fúria. Vamos pegar o texto e fazermos uma analogia. Fazermos uma comparação com aquilo que aconteceu com Davi e o que acontece conosco hoje. Como que o inimigo ataca a família? Como que o inimigo ataca as nossas vidas? Eu preciso entender que é com ímpeto, com fúria. Os amalequitas eram pessoas más.
incendiaram a cidade simplesmente pelo gosto de destruir, de acabar, um ataque implacável, furioso. E eu preciso entender que Satanás me rodeia como um leão, tentando me devorar. Os demônios estão aí, mandados por ele para tentar matar você, roubar de você tudo aquilo que você tem, tirar de você a alegria de viver, destruir os teus sonhos, destruir a tua casa, destruir a tua vida. Eu preciso entender que Satanás não descansa, não tira férias, não dorme, 24 horas por dia à espreita da sua vida. E ele tem entrado na tua casa. E muitas vezes nós não percebemos, armando laços, armadilhas, estratagemas, para destruir você, para tornar você uma pessoa infeliz. E o que nós mais vemos hoje são famílias destruídas. O texto diz que Satanás destruiu a cidade. E como que ele destruiu a cidade? Ferindo pessoas. Ferindo pessoas. Tanta gente doente dentro das famílias. Tanta gente enferma. Tanta gente ferida. No lugar onde, via de regra, deveria ser um lugar de cura, um lugar terapêutico, tem sido um local onde são geradas feridas, doenças, a família, igual a igreja. A igreja, de uma forma geral, tinha que ser um lugar terapêutico, mas acaba ferindo mais as pessoas do que ajudando. É a realidade, é uma realidade muito preocupante, mas é a realidade. Pessoas dentro das casas hoje com as emoções amassadas, feridas. Os pais que tinham que proteger os filhos, abusam sexualmente dos filhos. Isso é um absurdo, parece que é uma coisa do outro mundo, mas é muito mais normal do que você imagina. Ou muito mais comum, eu não vou chamar isso de normal, isso aí é uma loucura. Comum, não normal. Mas o que nós começamos a perceber? Agressões físicas, agressões verbais. Os pais que deveriam levar os filhos para cima, independentemente dos erros que eles têm cometido, são os primeiros que acusam, os primeiros que jogam para baixo. Quantos moços e moças têm problemas hoje, porque se sentem inadequados na vida, por causa de uma baixa autoestima, que não foi trabalhado na casa. Pessoas que sentem com complexo, almas feridas, peso esmagador sobre a alma. E nós percebemos pessoas que sorriem, brincam, cantam diante dos outros, mas ali tem uma casca. Chegam em casa, tiram as máscaras, entram nos seus quartos, e ali está uma pessoa triste, sozinha, um coração deprimido, uma alma doente, emoções amassadas. Como que as pessoas têm sido feridas dentro das nossas próprias casas? Ali que tinha que ser um lugar de renovo, ali tinha que ser um lugar onde eu vou encher o meu tanque para eu continuar vivendo. Não, é um lugar onde eu sou drenado, onde já não tem mais diálogos. Então qual que é o alvo do inimigo? É a família. O alvo é este. Quando os amalequitas pensaram, vamos ferir Davi, o que eles fizeram? Vamos levar cativos as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas. Vamos levá-los prisioneiros. E o que o diabo tem feito hoje dentro das casas? Maridos cativos, esposas cativas, filhos cativos, prisioneiros do adultério, da pornografia, da imoralidade sexual, das drogas, do álcool, da ganância, do dinheiro, mas não percebem, estão prisioneiros
prisioneiros num claustro, numa prisão espiritual, e não conseguem se livrar. Navegam em sites pornográficos, e acham isso tão comum, tão normal. Flertam com adultério. Ninguém mais dá importância para o casamento, ninguém. É o mundo que nós estamos vivendo. Não percebemos, mas há um inimigo por trás. E ele tem destruído tantas pessoas. Quando ele ataca com ímpeto, qual que é o objetivo? Destruir você. Esse é o objetivo. Qual que era o objetivo dos amalequitas? Atingir Davi. Atingir Davi. E o que ele fez? Ele armou um esquema para levantar, ou os homens de Davi se levantarem contra ele. Ele armou um esquema onde Davi foi lutar uma guerra que não era nem dele. E quando ele chegou com seus homens, viu a cena caótica, deplorável, cidades queimadas, os seus bens foram levados, mulheres, filhos foram levados embora. O que aconteceu aí? O inimigo, ele não somente causa o problema, mas joga uns contra os outros. Os 600 homens de Davi pegaram em pedras. Aqueles amigos leais a Davi, que tinham deixado tudo para seguir Davi, crendo que ele seria o próximo rei de Israel, homens leais, agora se levantaram contra Davi, querendo matar Davi. O diabo não somente queria contendas e brigas, mas ele faz de uma forma com que você pense que o teu problema é a tua família. Ele faz de uma forma que você pense que o teu problema são os teus pais, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa. Ele age de uma forma, um estratagema tão maligno, tão bem arquitetado, que filhos começam a se levantar contra os pais. Os pais começam a se levantar contra os filhos. Acaba o diálogo, começam as contendas, as brigas. O seu aliado torna-se o seu inimigo. E o seu inimigo torna-se o seu aliado. Porque você começa a ficar com raiva daquelas pessoas que você mais ama. E começa a dar ouvidos para aquela pessoa que mais te odeia. Onde o diabo diz: adultere, acaba com o teu casamento. Desrespeita o teu pai. Fale mal, guarda mágoa, guarda rancor. E você dá ouvidos ao teu inimigo. Enquanto aqueles que são teus aliados, você hostiliza. Há uma luta espiritual. Há uma batalha espiritual. Mas o grande problema é que nós não percebemos isto. Dois irmãos tinham um hábito terrível, terrível. Um ato diabólico de judiar dos seus bichos de estimação. Então o que eles faziam? Eles tinham gatos, cachorros, e quando a mãe saía, os dois pegavam os gatos principalmente, colocavam um de frente para o outro. E quando um gato ficava de frente para o outro, um menino ficava atrás de um e o outro ficava atrás do outro. Eles pegavam a unha e calcavam com toda a força no rabo do gato. E aquilo lá causava uma dor terrível no gato. E o gato automaticamente feria o outro, como uma defesa, pensando que fosse o outro, um inimigo oculto, que estava provocando uma dor, que ele não sabia de onde. E a ideia, é ele que está causando, mas só que o outro também estava dolorido. E um atacava o outro, e eles ficavam rindo, vendo os dois se degladiarem, sangrarem, judiarem um do outro, mas os dois atrás causando uma dor. E eu percebo mais ou menos isto que o diabo tem feito na vida das pessoas nas casas. Pessoas que estão doentes, feridas, achavam que o outro tinha que tratá-lo melhor, tinha que ter mais respeito, tinha que ter mais isso, mais aquilo. Só que o outro pensa a mesma coisa. Então os dois
não veem um lado do outro, mas simplesmente o seu próprio. Então há acusações, há farpas, e um inimigo oculto, dando pensamentos malignos, trazendo dor, provocando dor, mas você não vê, você não entende, e você começa a pensar que o teu inimigo é aquela pessoa que está à sua frente. Você começa a pensar que o teu inimigo são as pessoas da tua família. Quando os amalequitas conseguiram o êxito, diz a Bíblia, depois você pode ler 1 Samuel capítulo 30, o texto todo. Diz a Bíblia que eles fizeram uma grande festa. Eles saquearam a cidade de Ziclag, tiraram de Davi o que eles tinham de mais precioso dos seus homens, e eles deram uma festa no arraial. Eles saquearam. Quando ele saqueia a sua vida, quando o diabo consegue tirar a tua paz, a tua alegria, o teu amor, o teu respeito, a harmonia, os teus bens, a tua saúde, ele celebra, ele se alegra. Os céus ficam em festa quando você briga com a tua esposa, quando você bate a porta para alguém da tua casa. Os céus se entristecem, mas o inferno se alegra. Agora, a pergunta: por que os amalequitas atacaram Ziclag? Por que os amalequitas atacaram a cidade de refúgio de Davi? Por quê? Porque Davi não estava lá. Foi por isso. Davi estava lutando uma guerra que não era dele. Levou todos os seus homens, e não era nem dele essa guerra. Estava numa outra batalha que não era dele. Davi não estava cuidando da sua casa. Foi por isso que ela foi saqueada. O inferno está acabando com a tua família porque você não está lá. Você está muito preocupado em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ter dinheiro, ter dinheiro, ter dinheiro. Sonhos, sonhos e sonhos. Conquistas, conquistas e conquistas. Você precisa passar mais tempo com o teu filho. Você precisa dar mais atenção para os seus pais. Princípio da honra. Eu tenho que estar mais presente. Há pessoas que pensam que simplesmente pelo fato de estar em casa já resolve alguma coisa, mas não para de usar celular, não para de usar redes sociais. Troféus, dinheiro, diploma, reconhecimento, e perder tua família, perder o teu casamento, perder os teus filhos. Nenhum sucesso pode compensar o fracasso de uma família destruída. Nenhum. Os amalequitas atacaram, porque Davi não estava lá. Agora, diante da cena, o que fazer? Diante do que aconteceu, a pergunta que não quer casalar: e agora, o que fazer? A primeira coisa que nós percebemos que Davi fez, ele se angustiou. Olha só que coisa interessante. Aqui nós vamos ter uma direção, como devem ser as nossas atitudes diante dos ataques que nós temos sofrido. Como que tem que ser as nossas atitudes diante dos ataques que a nossa família tem sofrido. Que a nossa vida financeira, nossa saúde, nosso casamento, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, qual que é, ou quais são as nossas atitudes. A primeira coisa que eu quero destacar: ele se angustiou, ele se flagelou, ou seja, ele não aceitou passivamente a derrota. Ele não aceitou passivamente, não. Ele se angustiou num ponto tal de falar: isso não é comum, não é normal. Ou seja, eu não posso ficar insensível, eu não posso ficar apático, eu não posso ficar totalmente inerte diante de uma situação e pensar: já acabou, não tem mais jeito.
Não tem mais o que ser feito. Eu não posso. Tem um homem na Bíblia que para mim é o campeão, medalha de ouro de insensibilidade. Na época de Samuel também. O profeta Eli, ou o sacerdote Eli. É interessante que Eli tinha 2 filhos, que trabalhavam na tenda da congregação lá, como sacerdotes. Eli era o sumo sacerdote, mas ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Na época de Samuel, este homem, chamado Eli, via os seus filhos bêbados ministrando os sacrifícios. Ele via os seus filhos roubando o dízimo do altar. As pessoas entregavam as suas ofertas, eles pegavam para si, eram corruptos. Eram pessoas que eram extremamente mau caráter. Estavam à frente da casa de Deus. Aí Deus diz para Samuel: diga para Eli, eu vou matar os filhos dele. Eu vou matar os filhos dele. Ofni e Finéias, eles vão morrer. Aí Samuel, com receio, mas fez aquilo que Deus mandou. Deus disse: eu vou matar os teus filhos. E sabe o que ele fez? Nada. Nada. Ele simplesmente não fez nada. Ele não confrontou seus filhos. Ele não orou, não jejuou, não chorou. Ele simplesmente não fez nada. E aconteceu aquilo que estava previsto. Os filhos dele morreram. E logo depois ele ficou sabendo, caiu de uma cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. É o fim de muitas pessoas, extremamente insensíveis, omissos, ausentes. É o que muitos pais hoje estão fazendo com as suas famílias, não tem pulso. É o que muitas pessoas hoje estão fazendo com a sua vida, estão totalmente apáticas. Você não percebe a pessoa chorando, não percebe jejuando, não percebe orando, não percebe uma disposição de lutar, mas simplesmente aceita passivamente a decretação da derrota, da destruição da sua casa. Deus te chamou aqui essa noite para dizer, em nome de Jesus, não aceite a derrota passivamente da tua vida. Se flagele, se angustie. Quando Davi se angustiou, ele chorou até não ter mais forças, diz o texto. Ter coragem para chorar. Chorar não é para os fracos e covardes. Chorar é para quem ama, para quem tem amor no coração. Sabe quem chora? Quem tem grandeza. Sabe quem chora? Chora aquela pessoa que está tomando de goleada do inimigo, que está percebendo que a sua vida não está bem, e sendo de mal a pior, mas ela diz, eu não vou aceitar passivamente essa derrota, eu não vou aceitar isto. Chora aquelas pessoas que têm consciência que a vida é muito preciosa e única. Chora as pessoas que têm consciência que a família, os filhos, o casamento são bens preciosos demais para se perder. Chora aquelas pessoas que percebem que a sua vida não está bem. E elas dizem, eu não vou cruzar os braços e aceitar a derrota. Davi chorou em público. Sabe quem chora? Chora aquelas pessoas que dizem para os outros, alguma coisa está errada na minha vida. Tira as máscaras daquele sorriso amarelo e começam a mostrar que a vida não está boa mesmo. Sabe quem chora? Chora as pessoas que estão inconformadas com a crise. Está inconformado com a família, inconformado. Aprenda a chorar mais. Aprenda a olhar para você e dizer, Deus, como eu estou frio espiritualmente. Eu não quero continuar assim.
Orar pelo teu casamento e chorar por ele, pela tua família, pelos teus filhos. Como estão os teus filhos? Onde estão os teus filhos? Estão na igreja? Você precisa chorar mais por eles. Jejuar mais por eles. Perceber que eles são pessoas muito importantes. E eles não foram feitos para povoar o inferno, porque isso é herança do Senhor. Você tem que chorar mais pelos seus filhos. Chora quem ama. Diante daquela situação, ele se reanimou no Senhor. Quando ele se angustiou, e ele externou isso, mostrando para todos, ele não estava vestindo uma capa de super rei, como muitos querem fazer hoje, super crentes, super pastores. Sabe por que as pessoas amavam Davi? Porque Davi era Davi. Ele não tinha máscaras, ele chorava. E quando ele abriu o coração e externou aquilo, irmãos, como que isto ajuda quando você se abre? Como ajuda quando você coloca para fora? Quando ele começou a chorar sozinho, naquele fato dramático, junto com as pessoas vendo, ele se reanimou. Ou seja, tudo estava claro ali. Aqui está o fim da linha. Aqui está o final do túnel, aqui está o fundo do poço. Mas ele chorou, ele se angustiou, mas ele se reanimou no Senhor. Quantas vezes você já passou por isto? Mas você está aqui. Lembra no passado, quantas vezes você já pensou, é o final da linha? É o fim do túnel, é o fundo do poço. Quantas vezes você já passou por situações que você mesmo colocou, não tem mais jeito? Mas você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Então eu preciso entender que quando a situação, de uma forma muito clara, diz não tem mais situação, ou não tem mais solução, eu tenho que me dar no direito de externar o que eu estou sentindo, mas me reanimar em Deus. Este que é o ponto central da fé. Não é uma fé teórica, intelectualizada, mas é uma fé experimental, de um Deus que nos ama. Eu posso e devo me reanimar nele, nas lutas e crises da minha vida, porque este é o Deus que faz do deserto brotar um pomar. Este é o Deus que pega a sua vida e a sua família que estão cacos e faz dele um vaso novo. Esse é o Deus que transforma água em vinho. Esse é o Deus que ressuscita depois de 4 dias de morto. Este é o Deus que transforma a tristeza em alegria, um choro em riso, o deserto em manancial. Eu preciso tomar um novo fôlego, mas eu preciso me reanimar nesse Deus. Talvez a tua causa esteja perdida aos olhos humanos. Talvez a mensagem que tem vindo à tua mente de uma forma muito categórica, você tem percebido isso e sentido isto. Aos olhos da sociedade contemporânea, não tem mais jeito. Mas eu quero colocar para você uma coisa. Se você colocar a tua causa nas mãos de Deus, ela nunca estará perdida. Porque para Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem causa perdida. É o Deus que restaura, é o Deus que fecha as feridas, é o Deus que restitui tudo. Então sabe qual que é a sua oração hoje aqui? Reanima-me. Sabe por que eu preciso orar dessa forma? O que vai ativar a minha vida é o ânimo. Você não faz nada se você não tiver ânimo. Você não trabalha se você não tiver ânimo. Você não luta para aquilo que você é se você não tiver ânimo. Você não tem ânimo, você não tem nada. Então a oração de Davi,
Quando diz, reanima-me, é levantar a cabeça. O ânimo é o agente ativador do ser, é o que me ativa, é o que me dá forças. Então Deus, não é em mim, mas é nele, faz um milagre. Eu preciso levantar a cabeça. E quando ele reanimou-se no Senhor, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Sabe qual é a primeira coisa que ele fez? Diante daquele tumulto, daquela Babel, daquela confusão de emoções negativas, daquelas dificuldades todas, dos homens querendo pegar em pedras para matá-lo, ele reanimou-se do Senhor. Sabe o que ele fez? Ele se ajoelhou, e sabe o que ele fez? Ele orou. Ou seja, sabe como que Davi começou a ganhar essa guerra? Quando ele não se conformou com a derrota, quando ele se reanimou em Deus, mas quando ele se colocou de joelhos. Você vai começar a conquistar as vitórias na tua vida de joelhos na presença de Deus. Não é com argumento, não é com gritaria, não é com processo na justiça. Às vezes nós vemos nossos filhos apáticos, longe de Deus, e você percebe, quanto mais você fala de Deus para ele, mais ele se afasta. E sabe o que está precisando então? Você falar mais dele para Deus. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Se nós soubéssemos o poder que há nas orações, nós oraríamos mais, muito mais. Mas nós corremos muito e paramos pouco para pedir orientação. Não pedimos direção, mas pedimos para Deus: conserta as besteiras que eu fiz. Você ora somente para pedir para Deus consertar os seus equívocos, mas não ora pedindo direção. Nós teríamos uma vida muito melhor, as nossas famílias seriam muito melhores, se nós tivéssemos domínio próprio, para não magoar alguém, do que depois ficar semanas e semanas orando a Deus, para Ele me ajudar a consertar um erro e uma burrada que eu mesmo fiz, com a minha falta de domínio próprio. Nós não viemos à igreja como deveríamos, não nos assumimos compromisso como deveríamos, e nós colhemos os frutos disso, e depois choramos e pedimos para Deus: conserta isso tudo. É uma maneira tão equivocada de se viver. Então o que aconteceu com Davi? Ele orou, e sabe o que ele fez? Uma oração simples, simples. Eu vou perseguir o bando, eu vou perseguir os amalequitas. Ou seja, qual foi a oração dele? Eu estou levando de goleada do inimigo, minha vida não está boa, as coisas não estão bem, eu vou fazer alguma coisa, eu vou lutar pela minha vida, vou lutar pela minha família, eu vou lutar por aquilo que o Senhor me deu. O que eu vou fazer? Eu não quero ficar de braços cruzados, esperando passivamente a decretação da derrota. O que eu devo fazer? E quando eu oro, Deus responde. O céu se move, a bênção de Deus vem, a chuva começa a descer. Quando você ora, a mão onipotente de Deus vem a teu favor. Por isso que é tempo de orar, pedir, insistir, porque Deus respondeu: persegue o bando. E sabe quais foram as palavras do Senhor? Tudo o que tomaram de você, você vai trazer de volta. Davi se levanta, ele se curvou de uma forma e se levantou de outra. É isso que acontece quando eu recebo de Deus a bênção, e busco a bênção. Desanimado, animado.
fraco, forte. Quando você tem as promessas de Deus na tua vida, você é um gigante. Quando você tem as promessas de Deus na tua vida, você é invencível, vai adiante. Você ganha qualquer batalha. Eu preciso entender que Deus promete a vitória e não a ausência de luta. E não tem nada mais que está minando a tua fé do que você ficar questionando o porquê das coisas. Davi não ficou questionando o porquê, apesar de ter sido um erro dele de não estar ali, mas agora ele colocou: o problema está aqui, eu preciso ir para a solução. Eu não posso ficar questionando Deus, por que o Senhor deixou acontecer isto? Olha a tua vida como está hoje, não adianta ficar questionando o porquê que aconteceu ou deixou de acontecer. Mas o que eu preciso entender é que a partir de agora, eu não vou cruzar os meus braços, e eu vou lutar, porque Deus promete para mim a vitória, não a ausência de luta. Não duvide da onipotência de Deus, do amor de Deus sobre a tua vida. Não duvide da provisão de Deus sobre a tua vida. Não duvide nunca. Mas a partir do momento que você se levanta, eu vou lutar, eu vou vencer, você está no caminho certo. Agora, uma coisa que você precisa entender: a luta não é fácil, não. Por isso que muitas pessoas preferem desistir. Por isso que muitas pessoas preferem acabar com tudo. Por isso que muitas pessoas preferem ficar lá nas casas, nos quartos escuros da vida, na depressão, na autocomiseração, sentindo pena de si. Porque isso aí acaba dando um certo prazer. Sou vítima da vida. Porque a luta não é fácil. Davi tinha chegado de uma guerra, é uma atrás da outra. Vi aquela situação, saem 600 homens, e aconteceu uma coisa interessante: 200 não conseguiram continuar. Depois você lê o texto. 200 não conseguiram continuar, pararam, cansados, exauridos, arrebentados. Não é fácil. É por isso que eu digo para você, como que é ruim quando você está sozinho. Aqueles que não conseguiram caminhar, receberam um apoio dos outros 400 e disseram: nós vamos lá buscar a tua família. Nós vamos ficar com você, juntos, estamos juntos. É por isso que eu preciso de comunhão, eu preciso de igreja, eu preciso de amigos, eu preciso de gente do meu lado. Porque tem horas na minha vida que eu não consigo nem dar mais um passo. E não é falta de fé, não. É cansaço mesmo. Lutas, lutas e lutas. E quando alguém falar isso para você, não diga para ele é falta de fé, porque o diabo está falando isso para ele o tempo todo. Ele não está precisando de acusação, não. O que ele está precisando é dizer uma palavra: olha, nós vamos lutar juntos. Estamos juntos. Os 200, fiquem aqui. Nós vamos. Precisamos de gente do nosso lado. Você vai entender isso quando você começar a participar de um grupo pequeno. Você vai entender isso quando você começar a se envolver mais com pessoas. Você vai entender o que eu estou dizendo. O que aconteceu? Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou. Versículo 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado. Tudo, incluindo as suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que tenha sido levado. Davi recuperou tudo. Nada ficou com o inimigo, porque não é dele, é meu. Foi Deus que me deu. A minha família é minha. Os meus filhos são meus, a saúde é minha. O diabo não vai levar nada daquilo que eu tenho. Eu vou buscar porque é meu, porque foi Deus que me deu.
É o caminho de Deus para a tua vida. Toma de volta aquilo que foi saqueado. Toma de volta aquilo que foi levado. Talvez é o diálogo na tua casa, que não tem mais. Foi levado pelo diabo há muitos anos. Talvez é o romantismo. Lembra quando você se casou? Por que acabou aquilo? Onde está aquele amor? Tem casais que nem sexo mais têm. E não é por falta de saúde ou por causa de qualquer outro problema fisiológico, não. É problema emocional mesmo. O que saquearam da tua vida? A simplicidade de poder sentar na mesa com seus filhos de uma forma simples. O que foi saqueado da tua casa? O que o diabo levou? A paciência. Você não tem mais paciência nem de ouvir a voz da tua mulher, nem de ouvir a voz do teu marido. Você não tem paciência mais com os teus filhos, você não tem paciência mais com os teus pais. O que o diabo levou? A alegria da comunhão. Que alegria, eu nem sei mais o que é isso. Então é justamente isso que ele levou. O que o diabo levou da tua vida? A tua vida devocional, a tua comunhão com Deus, o teu dia a dia com Ele, na oração, a alegria, o primeiro amor, o começo na igreja. O que o diabo levou de você? Você vai aceitar passivamente a decretação da derrota? Quando você começou na igreja, você era muito mais fervoroso, e hoje você está frio, gélido, apático. Isso é comum? O que o diabo levou? É hora de agir, é hora de tomar de volta, é hora de dizer para Deus: eu não vou deixar isso barato, não. Sabe por quê? Porque eu preciso acreditar que cristianismo, comunhão com Deus, Deus não me chamou para ser um perdedor, Deus não me chamou para ser um fracassado, Deus não me chamou para ser um colecionador de derrotas, Deus me chamou para ser um vencedor. Então é hora de me reanimar no Senhor, e fazer como Davi, chegou em Ziclag, sabe o que ele fez? Uma celebração. Outrora a festa estava lá e a destruição estava aqui, mas agora a destruição está lá no arraial dos amalequitas, no inimigo, no inferno, porque ele foi lá e saqueou o inferno, e a celebração está aqui. A celebração é na tua casa, na tua família, é o lugar onde você chega e sente prazer de estar, alegria de estar. A celebração é na igreja. A celebração é quando eu estou com gente que eu amo e sei que eles me amam também. Lute por tua família, é o teu maior patrimônio. Lute por tua vida, ela é muito preciosa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.